our policy and all our actions can do a lot to make sustainability possible. And all the stakeholders need to work together. Me personally, I have the dream that very soon sustainability will become a part of safety. Because when we think about it, if a product is not sustainable, in the end, it will become a problem for the health and safety of everybody, right? So I would really like to be here and ask all of us together to reflect about what else, what new, even at the level, at local level, even at the level of small initiatives, what can we do more and better, starting from now, so that our future for our consumers is really a future that is bright whatever happens, right? That where consumers are protected whether we are living well or not well, where we are in crisis or not, because always remember Article 3.1 of the Treaty on European Union. It is the article about the goals, and the goals are promoting peace, our values, and the well-being of our people. Consumers, it's people. This is our job. Luísa, para terminar. Eu tenho desejo, enquanto diretora da DECO, que haja mais associativismo, ou seja, tenhamos cada vez mais pessoas juntarem-se a nós e nos procurarem, porque nós conseguimos servir esse propósito, esse é o desejo, e depois 3 palavras que digo sempre em quase tudo aquilo que persigo e que acredito, que é mais democracia, só existe associativismo se houver democracia, não corrermos riscos que hoje estão tão presentes na nossa sociedade, portanto, aprofundarmos a democracia, aprofundarmos a igualdade, e já vimos aqui que, mesmo em termos de consumo, há desigualdades que nós temos que reduzir, temos que fazer um trabalho muito grande, e, por último, a palavra mais importante, que é uma palavra que define a DECO, que define os 50 anos também, que é a liberdade de escolha para o consumidor. Muito obrigado aos 5, um forte aplauso. Foi um gosto. Foi um gosto e, acima de tudo, foi muito importante para percebermos para onde vamos e que caminhos queremos percorrer enquanto consumidores, o que devemos fazer. Neste momento não há ainda respostas para todos os desafios, mas é do debate que surgem ideias e, principalmente, soluções para que o consumidor saia cada vez mais protegido. Muito obrigado aos 5 mais uma vez. Muito bom dia. Obrigado. Findo este primeiro painel, partilhamos o vídeo vencedor da iniciativa da DECO Jovem, o programa de educação da DECO, intitulado Os 50 anos são nossos, mas os direitos são teus. Este vídeo foi realizado por um grupo de alunas do 12º ano do Colégio Interno Os Carvalhos, Beatriz Miranda, Diana Oliveira e Lígia Correia. Hi squad, we have a Shein haul, so we're going to open that together. I've just gone back to my Shein package. My Shein package. Passo agora a palavra ao moderador João Carlos Moleira para o segundo painel Consumidores na Europa e o seu papel no projeto europeu. Muito bem, neste segundo painel vamos, de facto, debater o papel dos consumidores no projeto europeu, numa altura tão importante como esta que atravessamos, o papel que a União Europeia tem assumido
na vida dos consumidores, sobretudo dos portugueses, é muito mais do que todos os programas de financiamento de que beneficiou e até mesmo mais do que o fluxo do mercado interno e das políticas agrícolas, económicas ou até mesmo ambientais. A União Europeia tem sido, sobretudo, um pilar de estabilização nacional e consolidação democrática e de melhoria da qualidade de vida dos consumidores. É algo que é mais ou menos unânime. No entanto, apesar de todo este reconhecimento, nunca a Europa viveu as eleições europeias com tanto receio. Depois da crise dos refugiados, depois do Brexit, depois do conflito internacional na Ucrânia, depois de uma pandemia e de uma inflação galopante, depois das vicissitudes políticas internas de cada um dos Estados-membros, a Europa discute até hoje a sua importância e do próprio projeto europeu. Estão agora connosco Alexandre Abreu, candidato ao Parlamento Europeu pelo Bloco de Esquerda. Seja bem-vindo, não tínhamos ainda tido a oportunidade de nos cumprimentar. Bruno Gonçalves, candidato ao Parlamento Europeu pelo Partido Socialista. João Ferreira, representante da Coligação Democrática Unitária, foi eurodeputado também, provavelmente o mais experiente nestas andanças aqui entre nós. Lídia Pereira, candidata ao Parlamento Europeu da Aliança Democrática. Seja bem-vinda também. Joana Baix dos Santos, membro do Conselho Económico e Social Europeu. E Pauline Constant, diretora de comunicação do BEUC. Welcome. Vamos centrar aqui a nossa conversa em quatro momentos. Começamos pelos desafios das novas gerações e das alterações climáticas. No dia 13 de maio, a Comissão Europeia publicou um Eurobarómetro sobre juventude e democracia, revelando as primeiras estimativas, segundo as quais 64% dos jovens declaram que tencionam votar nas próximas eleições europeias, no dia 9 de junho. As percentagens mais elevadas na intenção de voto entre os jovens registaram-se, no entanto, na Roménia. Esta vontade, pelo menos de uma subida, demonstra que os jovens estão mais participativos, observadores e empenhados em assumir um papel ativo e relevante no projeto europeu, mas será que a sua voz irá continuar a ser ouvida? É o que vamos tentar perceber aqui. Joana Baix, eu vou começar por si. Isto mostra, estes dados que tivemos acesso este mês, que os jovens estão mais satisfeitos com a Europa e as instituições europeias, ou pelo contrário, que não estão tão satisfeitos e por isso mesmo querem uma mudança? Bom dia a todos. Eu não sei interpretar esses números. Aliás, não sou normalmente grande intérprete dessas coisas. Eu seria levado a crer que esses números nos devem fazer pensar que os jovens têm uma grande expectativa. Acho que isso é que será a questão central. Nós sentimos, e eu também me recordo de ter lido essas estatísticas relativamente à aparente disponibilidade da parte dos jovens para participar do ponto de vista eleitoral nas eleições que vão ter lugar brevemente, mas eu não sei se isso tem a ver com insatisfação ou com satisfação. Agora, tem seguramente a ver com expectativa. E nós temos que estar à altura de satisfazer essa expectativa. Estamos aqui agora num domínio ou numa questão, ou em questões que têm a ver com as alterações climáticas, com aquilo que nós prevemos para o futuro e como é que os jovens devem e podem participar nisso e mais. E quais são os setores para onde nós devemos também olhar, tendo em consideração as necessidades dos jovens. Ainda há pouco, no início desta conferência, ouvimos o nosso querido amigo e secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que nos falou nas suas preocupações, nas preocupações das Nações Unidas nesta matéria, e nós sabemos que ele é um militante nestes domínios e nos falou na esperança que tem relativamente à Agenda 2030 do consumo sustentável. Isto é uma coisa que diz diretamente respeito às necessidades dos jovens. Como diz diretamente respeito às necessidades dos jovens, por exemplo, a matéria da habitação. Mas, para nós tratarmos devidamente do tema habitação, tendo em consideração que agora aqui nos ocupa uma perspectiva de alterações climáticas, nós temos que nos bater para melhorar a eficiência energética na habitação. Este é um ponto central na nossa vida comum para os próximos tempos. Porque quando nós falamos em proteção do meio ambiente,
quando nós dizemos, bom, temos que insistir e consolidar todo o processo da reciclagem, temos que insistir e consolidar todo o processo do recurso às energias alternativas, também temos que o fazer dentro de portas, isto é, em casa. Eficiência energética é uma questão central. E eu penso que estes pontos são pontos que dizem muito respeito aos nossos jovens, quer portugueses, quer europeus. Paulinho, deixe-me perguntar-lhe também a si, acha que este crescente, ou pelo menos aparente interesse dos jovens, não só em Portugal, em todo o espaço europeu, pelas eleições do próximo dia 9 de junho, está relacionada com o maior envolvimento dos jovens nas questões climáticas? We wait. Yeah, it's okay. Well, first of all, thanks a lot for having me, and apologies for being the only non-Portuguese speaker on this panel. So to come back to your questions, I will take this off. So to come back to your questions, yeah, of course, we know that consumers in general, not only looking at the young consumers, but consumers in general are very, very touched by the climate crisis. And we know that, for instance, when you look at some surveys that some of our members run very recently in Portugal, but also in Spain, in Italy, and Belgium, they asked about how consumers trust the EU institutions and the EU in general. And the fact was that when you look at the figures for young consumers, it was even higher. So for the population in general, it was about 45%, they trust the EU. But when you look at young consumers, it went even further up. And also when you look at a bigger number, I mean, a wider range of policies, and you ask everyone, they thought that like a very big majority, like 83% of people thought that the policies that need to be decided today, they have to be future-proof. So this is really looking at the future generations, and really, like even the older generations are looking for the policymakers, so potentially some of you in a few weeks, to really think about the future now. So we will see what will happen in the next few weeks. But of course, it's really important that consumers have their voice heard. And for that, we have really counted on our consumer organizations, our member, many of them are present in this room, to relay all what the EU has done already, what the EU has delivered to consumers, all the wins and all these policies that improve consumer lives on the ground, be it from product safety, which was touched upon earlier, or about passenger rights, for instance. So it's really important to build on what the EU has already managed, to then look at the future and see what the potential the EU has. Eu tenho aqui uma pergunta para os restantes 4 membros deste painel, sendo que vão permitir-me começar pelo João Ferreira, até pela sua experiência. João, como é que o Parlamento Europeu deve aqui diferenciar-se face aos desafios e às ameaças do clima? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. O João Moleira permitir-me-á, eu queria começar por fazer uma saudação à DECO, por esta iniciativa, pelos seus 50 anos. Mas mais do que isso, eu acho que isto deve ser mais do que uma saudação de circunstância. O simples debate que aqui estamos a ter neste momento mostra como a DECO tem, ao longo dos anos, encarado a sua missão muito para lá de uma visão estreita de defesa dos direitos do consumidor. É uma visão que apela a uma certa responsabilidade social, apela à última instância a uma reflexão sobre a forma como proporcionamos o consumo numa sociedade que se quer desenvolvida, sustentável, como aqui estamos a dizer, e eu acho que isso é digno de registro e queria agradecer-vos por isso e desejar-vos uma longa vida para lá daquela que já têm e que continuem a saber exercer esta responsabilidade social, cidadã, de suscitar a reflexão destes temas na sociedade. Quanto à questão que o João Moleira colocou e que junta jovens gerações e as questões das alterações climáticas, eu diria que tudo o que são as grandes questões do presente e do futuro são questões que dizem respeito aos jovens. Todas as grandes questões que hoje se colocam ao país e à Europa são seguramente grandes questões que se colocam aos jovens também. Um dos elementos, é verdade que as alterações climáticas têm sido um tema sobre os quais os movimentos juvenis de natureza muito diversa se têm debruçado de forma particular, e eu acho que há um elemento na forma como estes jovens têm abordado a problemática das alterações climáticas, em termos gerais, que eu acho que é razão
de confiança na forma como nós todos podemos olhar e devemos olhar também para esta questão, que é a circunstância de não se olhar para as alterações climáticas e para os problemas ambientais que a humanidade hoje enfrenta de uma forma separada do que são as grandes questões económicas e sociais. É significativo que os jovens que hoje vemos empenharem-se na luta contra as alterações climáticas trazem para o centro das suas posições também, muitos deles, questões que têm a ver com a forma como organizamos a sociedade e como organizamos a economia. Não é possível encontrar respostas para a questão climática sem encontrar outro tipo de respostas também relativamente à forma como nos organizamos em sociedade e como organizamos a nossa economia. E ao nível da União Europeia, eu creio que este é um debate que vale a pena ter. Nós demasiadas vezes olhamos para o problema das alterações climáticas de uma forma sem questionar certos paradigmas de organização da vida económica e da vida social. Sei lá, eu daria 2 exemplos. As questões da mobilidade. Acho que todos compreenderão que nós não resolvemos os desafios da mobilidade pensando simplesmente em substituir motores de combustão interna por motores elétricos. O modo como hoje pensamos a mobilidade, por isso, simplesmente não é sustentável, ainda que todos os veículos fossem veículos elétricos. E, portanto, nós temos que questionar e desafiar o atual paradigma de mobilidade e temos que procurar novos modelos de organização da mobilidade, onde seguramente o transporte público coletivo tem que ter um papel que hoje não tem na Europa. Nós tivemos, ainda nestes últimos 5 anos, assinalámos o Ano Europeu da Ferrovia, e neste Ano Europeu da Ferrovia, houve até um deputado ao Parlamento Europeu que fez esse desafio, num certo momento, resolveu ir de Lisboa a Estrasburgo de comboio, em lugar de ir de avião, como normalmente é o modo de deslocação dos deputados. Demorou 2 dias, foi o deputado João Pimenta Lopes do PCP, demorou 2 dias a lá chegar. A circunstância da ligação Lisboa-Madrid estar interrompida levou a que, nas múltiplas ligações, mas não é esse o único problema, nas múltiplas ligações que se tiveram que fazer, ele demorasse 2 dias a chegar a Estrasburgo. Outras para além, vou-me já calar, sim, para além das questões da mobilidade, as questões do comércio internacional, a forma como pensamos o comércio internacional, tem que ser muito mais assente e o comércio em geral, muito mais assente numa visão de complementaridade e não tanto de competição entre produtores, produções e países, que além dos problemas ambientais que acarreta, conduz muitas vezes a uma corrida ao fundo no plano dos direitos sociais, laborais, das regras ambientais, as questões da energia, enfim, são tudo questões que não podem ser separadas da discussão sobre as alterações climáticas, e acho que uma virtude dos movimentos juvenis que se têm debruçado sobre esta temática é precisamente trazerem para a questão também todos estes debates, e aqui há seguramente muito a fazer ao nível do Parlamento Europeu, ao nível da União Europeia, e não é só fazer mais, é em grande medida fazer diferente do que aquilo que se tem feito. Diferenciar, precisamente. A minha pergunta ia nesse sentido, e é a mesma que faço à Lídia Pereira. Lídia, bem-vinda. Como é que o Parlamento Europeu pode diferenciar-se face a estes desafios das ameaças do clima? Bom dia antes de mais, e gostava de agradecer o convite que me foi endereçado para estar hoje convosco nesta conferência, com um título muito sugestivo acerca dos consumidores e qual é que é o seu papel na União Europeia. Sobre o Parlamento Europeu, e eu, nos últimos 5 anos, enquanto deputada, tenho trabalhado nas matérias de ambiente e, portanto, entre várias coisas, tenho sido relatora permanente para a posição do Parlamento Europeu na Conferência de Transpartes, para as COPs, e tive a oportunidade de liderar, nestes últimos meses, a discussão sobre a regulação do mercado voluntário de créditos de carbono. Precisamente para darmos uma resposta credível, com uma grande aposta na transparência. Porquê? Porque nós hoje temos consumidores muito mais exigentes. A questão da reputação tem sido uma questão com um acento cada vez mais prioritário naquilo que é a resposta das empresas e dos produtores de serviços para ir ao encontro desses níveis de exigência dos consumidores. Eu, antes de ser deputada, trabalhei no setor financeiro, na área de compliance e anti-money laundering, e, portanto, conheço mais ou menos a importância que a reputação foi adquirindo ao longo dos anos e que hoje vai além das questões financeiras. São questões também na área corporate e, portanto, que são importantes não só para os consumidores, mas também para os investidores. E, portanto, o Parlamento Europeu, nos últimos anos,
esteve sempre numa lógica muito construtiva e até mais ambiciosa do que outras instituições europeias, em particular o Conselho, mas foi possível darmos passos largos em matéria de ambiente e, em particular, nesta questão da transparência. E dizer isto, porque nós também temos que ter algum orgulho no capital político que foi possível construir nos últimos 5 anos. E dizer o seguinte, a União Europeia é a geografia do mundo que mais avançou em matéria de legislação ambiental e que tem permanentemente no diálogo com outros países, tem tentado convencer a trazer Estados Unidos, Japão, China, Índia. Mas reconhece que há aqui um trabalho ainda por fazer, importante ao nível do Parlamento Europeu. Mas é claro que nós podemos sempre fazer mais e devemos continuar nesta trajetória, mas também devemos pensar que conseguimos muito sucesso ao longo destes 5 anos. E em situações de contexto político, por vezes difícil. Difícil no diálogo, mas que, no fim de contas, foi possível chegarmos a bom porto. E, portanto, eu acho que era um ponto que eu queria deixar, e provavelmente vamos ter outra oportunidade, e há aqui uma outra vertente, tem mais a ver com a área da fiscalidade, mas é óbvio que a agenda de implementação acredito que será prioritária no próximo mandato, mas foram dados passos muito importantes e, mais recentemente, também na área dos consumidores, a proposta Green Claims, que, portanto, garante que as empresas não se podem simplesmente declarar neutras em carbono, têm que cumprir uma... O desafio é dar continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido, em particular nesta última Mas assumindo o capital político que foi possível nos últimos 5 anos, num contexto político também ele difícil, com uma pandemia que marcou este mandato. Vamos introduzir o Bruno e o Alexandre também nesta conversa. Bruno, um dos grandes objetivos, há muitos anos que andamos a ouvir falar nesta questão, nas metas traçadas para 2030, para 2030. De que forma vamos alcançar aqui eficiência energética e o acesso a renováveis nesse ano, quando muitos edifícios ainda nem apresentam um bom desempenho do ponto de vista ambiental? Antes de mais, muito bom dia a todos. Cumprimentar a DECO, antes até de ir à minha área de mestrado, que é precisamente essa de energia e ambiente. E cumprimentar a DECO um pouco na senda do que disse o João, mas um pouco mais alargado. Eu acho que a DECO representa não só em Portugal o capítulo da defesa dos consumidores, representa um valor fundamental do nosso país que tem que ver com a liberdade. Os 50 anos da DECO não são os 50 anos da DECO, por acaso, no ano em que nós celebramos os 50 anos do 25 de Abril. Os 50 anos da DECO têm que ver com uma forma transformadora de encarar o consumidor, de encarar o utilizador, de encarar cada uma das pessoas no centro da economia, porque se por um lado as políticas de defesa do consumidor são políticas prioritariamente económicas, elas têm também uma componente social e de justiça fundamental para que nós nos sintamos parte da sociedade e, portanto, também um louvor à DECO por todo o trabalho que tem feito. Ora, eu gostava de começar, desde logo, se calhar, invertendo a lógica do raciocínio, começando pela escala global. Ora, vocês tiveram já hoje a oportunidade de ouvir certamente uma mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas, do engenheiro António Guterres, e eu, há cerca de 3 semanas, tanto com ele como com o Guy Ryder, discutíamos algo que está e que estará a partir de setembro verdadeiramente em cima da mesa, que é a Cimeira do Futuro, a Summit for the Future. A Cimeira do Futuro tem 3 documentos essenciais, mas um deles que é muito importante também para os direitos dos consumidores, que tem que ver com o Global Digital Compact. E porque é que isto se relaciona também com as questões do ambiente? Porque o que sairá desse documento tem muito que ver com a influência que a União Europeia tem no mundo. Não é por acaso que a Alemanha será um dos Estados redatores e que já está a preparar o Draft Zero, e não é por acaso que é também a União Europeia que, no seio das Nações Unidas, garante apoio político, e aqui devo dizer que os contextos políticos somos nós que os construímos com vontade e coragem política, nós construímos essa coragem política para que, na escala global, o ambiente fosse também tratado não só com o respeito que deve ser, mas tratado com o ser humano, com o consumidor ao centro. Porque nós falamos várias vezes, e ao longo dos últimos anos tem-se falado muito de que não existe um planeta B. O planeta não é o problema, o planeta adaptar-se-á. O problema é mesmo a humanidade, nós não temos uma humanidade B. E agora, voltando ao capítulo da União Europeia, eu acho que há aqui alguns desafios. Primeiro, sobre a pergunta em concreto, como é que nós podemos chegar a esta nova meta se estamos ainda muito atrás nos desafios? Faltam 6 anos, na prática.
Ainda estamos muito atrás nos desafios. Ora, nós temos promovido, desde logo, em Portugal, as casas hoje são mais eficientes energeticamente, porque houve regulamentos europeus do início do século, tanto o RECS como o REH, que permitiram que a construção fosse mais eficiente, garantindo ao consumidor um menor déficit energético nas suas casas, mas permitisse também avançar ambientalmente, porque ter uma casa mais eficiente significa também gastar menos energia, seja para aquecimento, seja para arrefecimento, mas também mais conforto. Como é que nós lá podemos chegar? Nós podemos fazer chegar, sobretudo, com coragem política, e foi isso que tentamos fazer ao longo dos últimos 5 anos. Quando nós falamos do Pacto Ecológico Europeu, quando nós falamos da Lei do Restauro da Natureza, quando nós falamos até, não da substituição integral dos motores de combustão interna, mas da adaptação dos motores de combustão interna também a combustíveis sintéticos ou de combustíveis não fósseis, toda esta investigação que tem de ser feita primeiro nas empresas e nas universidades e depois a transferência de conhecimento para a indústria é algo que nós temos acelerado, mas que deixem-me dizer que precisa de um esforço partilhado. Quer isto dizer o quê? Que as políticas governamentais, o estímulo público deve ser essencial para nós caminharmos no sentido correto. Mas nós só alcançaremos estas metas que são ambiciosas, mas que precisam de ser ambiciosas, a tal questão do contexto de coragem política, se houver uma responsabilidade partilhada entre as instituições governamentais, entre as empresas, entre o tecido tecnológico, mas também dos consumidores. Alexandre, a Europa está com as prioridades certas no que este capítulo diz respeito? Bem, antes de mais, muito bom dia a todas e a todos, participantes nacionais e internacionais, ao João, a quem não tive a ocasião de cumprimentar à chegada, subi por este lado. Ficamos numa ponta Peço desculpa, teremos a ocasião. E aos colegas de painel. Também quero começar por saudar a realização desta iniciativa, felicitar a DECO pelos 50 anos. Como já foi dito, não é uma coincidência que estes 50 anos sejam também os 50 anos da democracia e da liberdade em Portugal. Sabemos que a DECO... A criação da DECO antecede, na verdade, o 25 de Abril, mas, na verdade, não é uma coincidência no sentido em que o trabalho e a atuação da DECO têm ajudado a consubstanciar a democracia e a liberdade, no sentido em que confere e consolida direitos. Nesse sentido, consubstancia uma democracia mais vibrante, mais efetiva, não meramente formal, mas uma democracia efetivamente substantiva. Nesse sentido, quero saudar o trabalho que tenho feito até aqui e referir que, da parte do Bloco de Esquerda, no nosso trabalho, tanto no Parlamento Nacional, na Assembleia da República, quer no Parlamento Europeu, guiamos frequentemente por aquilo que são as visões e os pareceres da DECO, precisamente pela confiança que a organização nos suscita ao nível das suas tomadas de posição. Isto num domínio, a defesa do consumidor, que é um domínio que é por natureza transversal e toca muitas das grandes questões dos nossos dias. As questões da defesa do consumidor são simultaneamente questões de saúde, são simultaneamente questões de segurança, são simultaneamente questões de justiça social, na medida em que muitas vezes colocam em contraponto partes mais fortes e partes mais fracas de uma relação social, neste caso a relação social de produção, venda, consumo. Nesse sentido, há até uma analogia entre aquilo que é a necessária regulação da relação laboral no mercado de trabalho e a relação entre produtores, vendedores e consumidores no mercado de consumo, no qual, obviamente, não temos dúvidas de qual é que é a parte que necessita de enquadramento, proteção e qual é o lado ao lado do qual tendencialmente o Bloco de Esquerda se posiciona precisamente por este motivo. Para concretizar agora relativamente à questão climática. Muito haveria para ser dito, não é? É uma questão extremamente ampla, que exige uma atuação muito rápida ao nível quer da adaptação, quer da mitigação em primeiro lugar, embora saibamos que, lamentavelmente, estamos todos atrasados a nível global e mesmo a nível europeu. A Europa está atrasada face às metas que estabeleceu para si própria e Portugal, que até é dos Estados que têm motivos, que até tem feito um trabalho mais meritório, está também atrasado relativamente às metas que tem sucessivamente anunciado. Por isso, quando estamos numa situação em que mesmo os que têm tido desempenho relativamente mais favorável estão atrasados face àquilo que seria necessário, já não falo de manter as temperaturas globais dentro de 1,5 grau acima da temperatura pré-industrial, que é algo que a comunidade científica praticamente já consensualizou que é impossível, mas mesmo abaixo dos 2 graus, que seria o mínimo para evitar um enorme aumento da intensidade e da frequência de eventos meteorológicos extremos, consequências muito graves ao nível da produção alimentar, inclusivamente no nosso país. Aliás, já está à vista a situação, em particular no sul do nosso país. Torna-se muito mais evidente a urgência de atuarmos com muito mais intensidade. E essa atuação cruza
aspectos. Eu podia aqui falar de muitas das coisas, isto vai desde as questões, como já foi dito pelo João e bem, tem a ver com as opções ao nível do nosso sistema de transportes, são opções fundamentalmente de políticas públicas, opções fundamentalmente coletivas, por mais meritórias que sejam as opções individuais em termos de escolhas de consumo, mas essas escolhas são enquadradas em sistemas sociais e são enquadradas por políticas públicas e é isso que devemos ter presente. Mas para dar apenas 2 ou 3 exemplos, e porque não quero abusar também do meu tempo, apenas 2 ou 3 exemplos de áreas em que a questão do combate às alterações climáticas, da resposta às alterações climáticas, cruza de forma muito evidente e com potencial, do nosso ponto de vista, muito grande as questões da defesa do consumidor, referiria, em primeiro lugar, a questão da reforma da PAC, a política agrícola comum. A política agrícola comum deve voltar-se muito mais para o apoio e defesa aos pequenos e médios agricultores, ao invés dos grandes agricultores, como sucede atualmente, e deve voltar-se muito mais para o apoio a uma agricultura de tipo intensivo, sustentável e não extensivo, o que permitirá, desejavelmente, simultaneamente ter consequências meritórias e positivas ao nível do combate às alterações climáticas e da própria qualidade dos produtos que chegam às mesas dos consumidores. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, possivelmente já terá sido aqui falado. São quantos exemplos já agora? São 3, mas estes 2 são muito rápidos. Okay. Então eu numeio-os apenas e não os desenvolvo. Muito bem, depois desenvolverei se for caso disso. Já falámos aqui da questão da habitação e da importância e da necessidade do reforço do trabalho na área da eficiência energética. Isso é uma questão que atua tanto ao nível da mitigação como da adaptação, como é evidente. E um terceiro exemplo, uma questão que é muitas vezes colocada, já vimos falando há muito tempo e sabemos que as organizações de defesa do consumidor também o fazem, que é a questão da obsolescência programada, área que consideramos que deveria ser regulada de forma muito mais apertada, porque tem consequências evidentes ao nível da geração de recursos, de resíduos e, por outro lado, do consumo de energia e das emissões de carbono. Pauline, you want to say something very quickly? Yeah, because I realized I didn't focus so much on climate change, so I will, if I may, add a few words. In 1 minute. Very short. Is it possible? Yes, Okay. I will try. So I really want to insist on the fact that, yeah, of course, consumers are super important for the green transition, and actually they're happy to do it. They're ready to jump in, provided that it is affordable. So, and of course, when we talk about young people, we know how they are struggling with finding jobs or housing, so this is very important. So we need to find the right incentives, not only for companies, to understand that if they become more sustainable, they will get a benefit from it, and also for consumers to have access to more sustainable technologies, like being able to put solar panels on their roof or accessing electric vehicles. And they also have other barriers. Price is not the only one, it's the main one, but it's not the only one when you think about information. And we talked about greenwashing earlier on. We had a survey showing that 1/3 of consumers are lost. They don't know how to distinguish a reliable green claim from an unreliable one. So we'll need a lot of money. And for that, the Social Climate Fund, that is a plan of the EU, really needs to insist on the social aspect of it. So we need to give direct financial incentives to consumers to be able to access those technologies. And of course, we have mentioned the Green Deal, which was this very ambitious plan of making the EU climate neutral by 2050, which is the way forward. There is no question about that. But unfortunately, over the past few months, there has been a very big backlash in Brussels. So the thing is that we need to understand that consumers have to win. They have a lot to win from that. And that's why we need policymakers, as you were saying, with a vision and courage. Muito bem, nós já ultrapassámos aqui, eu não digo perdemos porque nós quando estamos a falar nunca perdemos tempo, mas ultrapassámos grande parte do tempo, não estava destinado só com este primeiro tema e nós temos mais 3 pela frente, portanto eu vou apelar aqui ao vosso poder de síntese daqui para a frente. Há quem já tenha estado no Parlamento Europeu, há quem ainda esteja, há quem queira estar e vocês sabem que as intervenções ali são, de facto, contadas. Quem ainda não está lá, vamos já preparar de alguma forma esse caminho, vamos fazer aqui estas intervenções um bocadinho mais sucintas, se puder ser, porque vamos centrar agora a nossa conversa nas minorias, movimentos migratórios e habitação, 3 grandes preocupações atuais e aqui, principalmente, na ótica dos atuais deputados e candidatos, e também já o foi, isto porque no passado dia 15 o
Conselho adotou o Pacto da União Europeia em matéria de migração e asilo, que visa, entre outras medidas, oferecer, aliás, um quadro mais justo e eficiente para o registro e tratamento de pedidos de asilo, criando procedimentos eficientes e uniformes, assim como a garantia de uma partilha equitativa de encargos entre os Estados-membros. Começando aqui à minha direita pela Lídia, como é que olha para esta questão? Bom, antes de mais, o pacto não é um pacto perfeito, longe disso. Houve, inclusivamente, várias matérias do pacto que o PSD, o partido que eu faço parte, não estava sequer favorável, mas é o pacto possível. E dadas as circunstâncias políticas e até mesmo geopolíticas, eu creio que é positivo nós termos pela primeira vez uma capacidade de gerir a questão das migrações do ponto de vista verdadeiramente europeu. E porquê é que eu digo isto? Porque quando temos um migrante ou um requerente de asilo a passar as fronteiras externas da União Europeia, é uma responsabilidade partilhada. E, portanto, nesse sentido, eu creio que há este lado positivo, com coisas a serem revistas, evidentemente. Primeiro, que seja implementado e depois que seja devidamente avaliado e monitorizado. Mas acho que é positivo porque as forças moderadas chegaram a um entendimento num tema sempre muito controverso e sabemos que, na maioria dos casos, quando dialogamos sobre migrações, rapidamente o debate se polariza. E, portanto, eu creio que... vai marcar também a próxima, e vai marcar a próxima legislatura, seguramente. mas isto é dar uma resposta aos partidos verdadeiramente populistas, em particular a extrema-direita, que tenta sempre cavalgar este tema, mas mostrar que a União Europeia está empenhada em entregar resultados nesta matéria. E, portanto, eu creio que um dos outros pontos positivos deste acordo é não deixar este tema exclusivamente nas mãos de alguns... Eu pedi para serem sucintos, mas não posso deixar de lhe perguntar, não receia que o grupo europeu do que faz parte tenha a tentação de ceder a essa extrema-direita? Eu acho maravilhoso essa pergunta e permitam-me que diga o seguinte. Nós não podemos ter medo daquilo que advier da expressão do voto popular. Eu estou a falar com base nas declarações que foram feitas pelos responsáveis eu acho que isto é importante. A nossa candidata à Presidente da Comissão Europeia tem sido claríssima com os grupos políticos que quer trabalhar e que são os mesmos grupos políticos com que trabalhou ao longo destes 5 anos. E, portanto, agora, se estamos a olhar para um Parlamento que tem uma força muito mais vincada num determinado campo, nós também temos que saber ler esses resultados. Agora, o nosso compromisso é muito claro. Nós queremos fazer política com as forças moderadas, que são aqueles que defendem a democracia e são aqueles que estão empenhados no projeto europeu. Mas vamos avaliar a partir de 9 de junho. E eu não quero, e quero mesmo dizer isto, eu sei que pediu para ser sucinta, mas não podemos alimentar um determinado papão quando aquilo que nós devemos fazer é explicar ao que vamos e dar o conforto às pessoas de quando somos eleitos que de facto fazemos aquilo que dizemos. Eu é que introduzi esta questão. Certo. Mas eu quero dizer isto porque tem sido uma narrativa alimentada e da nossa parte há clareza suficiente. Nós estamos comprometidos com o projeto europeu e queremos continuar a construir o projeto europeu. Face à atualidade e às declarações recentes de Ursula von der Leyen nesse sentido. Ursula von der Leyen disse muito claramente e já escreveu várias vezes com que forças é que quer liderar a União Europeia. Mas foram feitas interpretações das palavras de Ursula von der Leyen. Mas há sempre várias interpretações. Politicamente, esta é a minha interpretação. João Ferreira, voltando aqui à questão das migrações, como é que olha para esta situação e a discussão que tem gerado? Eu diria, até pegando nisto que a Lídia acabou de dizer, a ascensão da extrema-direita e dos valores e concessões que habitualmente associamos à extrema-direita não se mede única e exclusivamente pelo crescimento percentual das forças que assumem, digamos, esse tipo de ideologia. Eu diria que ela se mede também, esse crescimento da influência da extrema-direita se mede também, por vezes até sobretudo, por aquilo que é uma certa disseminação e uma certa assimilação de visões, de concepções próprias da extrema-direita por outras forças. Este pacto para as migrações foi aprovado pela extrema-direita, pelos governos em que a extrema-direita está nos países onde a extrema-direita está no poder, tem a chefia do governo ou influencia o governo, esses governos aprovaram este pacto para as migrações. E ele
no seu conteúdo, reflete todas essas cedências e contribui, quanto a mim, para uma certa visão da União Europeia aos olhos do mundo. Eu recordo os inúmeros alertas feitos pelo Papa Francisco, por exemplo, sobre o cemitério em que se estava a transformar o Mediterrâneo. Hoje, uma grande parte do mundo, é bom que tenhamos noção disso, olha para a União Europeia e vê uma espécie de miséria moral de quem se arrogando, muitas vezes em referência e em padrão no que aos direitos humanos diz respeito, acaba também por cometer situações como aquelas que ainda na semana passada conhecemos, que é de fundos da União Europeia estarem a ser utilizados para expulsão, para a chamada externalização das fronteiras, que é um dos conceitos que entra no Pacto para as Migrações, a externalização das fronteiras, ou seja, pagar a quem lá fora faça o trabalho sujo que nós não queremos fazer aqui, mas com consequências que ficámos a conhecer a partir de redes que foram denunciadas, que inclusive envolvem perseguições e morte de migrantes aqui, muito perto das nossas fronteiras, no norte da África. E depois há todo um conjunto de outras medidas, quer dizer, que a nós nos chocariam. Eu creio que se toda a gente tivesse um conhecimento pleno do conteúdo do Pacto para as Migrações, não podia senão sentir-se chocada com aquilo. Se atendermos aos valores, apesar de tudo, dominantes da nossa sociedade, se nós explicarmos às pessoas que este pacto admite, por exemplo, a detenção de menores desacompanhados, o PPE dirá, a Lídia Pereira dirá, eles são detidos, mas não são detidos em prisões. Foi a grande vitória do PPE, eles não ficam em prisões em que ficam prisioneiros de delito comum. Ficam detidas as crianças, os menores desacompanhados. Isso é uma situação de último recurso e que nós nem sequer também não fomos favoráveis. Dispense-me de dizer o que mais seja, porque o que é que tu preferes? O que é que tu preferes? Que não haja acordo? Preferes estar permanentemente num clima de guerra civil a gerir um tema que é já de si controverso ou chegarmos a um acordo alargado? Eu acho que o PS votou a favor. Eu acho que as duas posições estão aqui, não bem vejo... claras. Vamos perguntar ao Bruno, João, muito rapidamente, sim, para terminar. Há um problema sério no que tem sido o curso da integração europeia, que é esta ideia que a Lídia aqui trouxe do compromisso possível. De compromisso possível em compromisso possível têm sido justificadas as decisões mais deploráveis. E isto tem consequências, que não se pense que é só dizer não foi possível mais. Isto tem consequências na Europa e terá consequências no mundo. Claras de um lado e do outro, deixa-me perguntar. E já agora para responder à pergunta, se é para nos articularmos em políticas que são em si mesmas negativas, melhor será que não haja articulação e que cada um adote a sua política. Bruno, como é que olha para este pacto das migrações? Bem, primeiro eu não diria que foi o pacto possível, apesar de ter sido a terminação que muitas vezes utilizamos. Eu acho que foi o pacto de menor potencial que implica primeiro, que exista um pacto, mas em segundo lugar, que ele não seja o pacto negociado pelo próximo Parlamento Europeu. E quero com isto dizer o quê? Primeiro, subscrevendo, provavelmente a única coisa que a Lídia disse que eu subscreveria, tem que ver com a necessidade de nós termos um pacto que regula as migrações. Aliás, a Organização Internacional das Migrações já o diz há muito tempo, recomendando não só à União Europeia, mas a todos os Estados, no caso da América Latina e dos Estados Unidos também, que nós precisamos ter uma abordagem para a migração, que deve ser uma migração ordenada, regular e segura. É isso que este pacto tenta fazer, ou no sentido que nós tentamos contribuir, mas deixe-me só pegar, aqui anteriormente, até porque o nome do Partido Socialista e do SND foi tocado, nós entendemos que não há avaliação a partir de 9 de junho no que toca ao diálogo com a extrema-direita. O diálogo com a extrema-direita para nós é determinado desde a fundação dos nossos partidos, desde a fundação dos nossos valores, desde a fundação da sociedade democrática. O diálogo é feito na justa medida em que ele respeita os valores das nossas sociedades livres, não depende da maioria ou da minoria dos parlamentos. Isto para dizer uma coisa muito clara, que no que toca às migrações, nós não vamos entender as migrações como algo que elas não são. Nós entendemos as migrações de um ponto de vista humano. E porquê é que é importante, de um ponto de vista humano, que exista um pacto? Existe um pacto, e aqui de acordo com o João, acho que o pacto não lhe podemos chamar, ou chamando-lhe o possível, não é o ideal, sobretudo na externalização das fronteiras, mas há uma responsabilidade que nós precisamos ter. E vem já desde logo do Pacto Mundial das Migrações, que tem que ver com a responsabilidade que nós temos, não só em tratar a migração nos países de acolhimento, mas em tratar a migração também nos países de trânsito, onde os migrantes devem ser monitorados, mas também nos países de origem, contribuindo com políticas externas da União Europeia para a melhoria das condições de vida das pessoas.
E é aqui que reside o facto fundamental. É impossível, com muros, com fronteiras, com regras mais apertadas, nós prevenirmos, nós impedirmos as pessoas de sonharem com uma vida melhor, nós impedirmos as pessoas a fugirem da guerra. Isso não é possível, nunca foi possível na história da humanidade. E é por isso que este pacto deve ser reforçado no sentido de mais humanidade, e é por isso também que ele foi aprovado neste quadro parlamentar. Porque para nós é importante, que exista uma migração segura, que essa migração, e concluo já, gere melhores oportunidades, não só para o país de acolhimento, mas que gere solidariedade entre os países, nomeadamente também nos países de trânsito, e, portanto, nós não faremos nenhuma avaliação quanto a um pacto que seja ainda pior com a extrema-direita a partir de 9 de junho. Alessandro, devem as políticas europeias exigir aqui que a proteção de migrantes e refugiados constitua uma exigência em todos os estudos de impacto, sobretudo quando dizem respeito à política de consumidores? Devem, naturalmente. Vou tentar ser agora mais rápido, visto que prezo muita justiça e não quero abusar do meu tempo relativamente aos meus colegas de painel. Eu queria dizer que se há algo de que me orgulho e que prezo no projeto europeu são os muros que foi possível derrubar, promovendo a cooperação e promovendo a solidariedade. E se há algo que me envergonha no projeto europeu são as instâncias em que se promoveu, pelo contrário, a divergência, a falta de solidariedade e se ergueram muros, nomeadamente muros relativamente a algumas das populações mais vulneráveis do planeta. A União Europeia e os seus Estados-membros possuem obrigações, inclusivamente ao nível do direito internacional, nomeadamente no que diz respeito ao tratamento dos requerentes de asilo, que têm vindo sistematicamente a ser postos em causa por aquilo que é uma Europa fortaleza que não foi construída agora com este pacto. É uma construção de décadas e é uma construção da responsabilidade, fundamentalmente, dos grupos que têm detido, na sua maioria, o poder nos vários Estados-membros e na União Europeia, os partidos do PPE, os partidos socialistas e democratas e os partidos liberais. É essa Europa fortaleza que é responsável por, na verdade, milhares e milhares de mortos no Mediterrâneo, que é algo que nos pesa na consciência a todos e que teremos, com certeza, muita dificuldade em explicar aos nossos netos, eu, pelo menos, tê-lo-ei. Este pacto vem agravar a Europa fortaleza, vem frontalmente contra os direitos humanos, vem pôr em causa um princípio basilar do direito internacional, que é o princípio, relativamente aos requerentes de asilo, de non-refoulement, portanto, o princípio de não devolução, na medida em que instaura procedimentos acelerados e que não respeitam devidamente os direitos de processamento dos pedidos de asilo, e, nesse sentido, achamos que é um pacto profundamente negativo, não somos só nós, a generalidade das associações e entidades de defesa dos direitos humanos da sociedade civil manifestaram-se contra este pacto e, nesse sentido, nós lamentamos que o pacto tenha sido aprovado e registro, só para terminar, registro com curiosidade, este é talvez o 6º debate em que eu participo no contexto desta campanha para as eleições europeias, pré-campanha e campanha, e assisto sistematicamente a uma tentativa de distanciamento por parte dos representantes dos partidos que aprovaram este pacto, aparecem sistematicamente nos debates a procurar distanciar-se do pacto, dizendo não é bem o que queremos, até discordamos, no futuro poderá ser melhorado, não vai ser melhorado, aqui não vai voltar ao Parlamento Europeu. Em torno do pacto migratório. Eu tenho aqui mais uma questão antes de avançarmos para o próximo tema, que tem a ver com a habitação. Vamos fazer a ronda exatamente, começando aqui pela Lídia, na mesma direção. Isto porque importa também pensar de que forma a Europa vai aqui encarar o problema da habitação no futuro. Lídia, será que devemos defender um plano europeu para a habitação? Obrigada pela pergunta, novamente. Bem, eu sou... Desculpa, antes de começar, 2 minutos para cada um, está bem? Okay. Eu, além de ser deputada, sou também presidente da Juventude do Partido Popular Europeu e reconheço que a questão da habitação tem sido uma problemática discutida, ainda assim, sempre com a devida atenção para o facto de estarmos a falar, sobretudo, de competências nacionais, o que não impede que, e isso está amplamente materializado no PRR, portanto, o Next Generation EU, que foi criado para dar resposta à crise da pandemia, à crise económica criada pela pandemia, na altura o governo português decidiu dedicar uma fatia considerável ao PRR para a área da habitação. Portanto, isso é uma tendência que se tem verificado em um pouco por todos os Estados-membros, considerando as diferenças que existem do ponto de vista da gestão da habitação, porque não podemos comparar, não me faz sentido que seja a Comissão Europeia que esteja a fazer um controlo apertado sobre aquilo que são as matérias de políticas de habitação, que
os governos nacionais, que as câmaras municipais conhecem muito melhor. Portanto, aqui, respeitando o princípio da subsidiariedade, eu acho que tem havido espaço dentro daquilo que são os mecanismos e os instrumentos e os recursos financeiros que a União Europeia tem posto à disposição, em particular de Portugal, e, portanto, eu creio que há uma grande oportunidade do ponto de vista de explorarmos as boas práticas que são aplicadas nos vários Estados-membros. E há muitas coisas a acontecerem que podem ser também replicadas em Portugal. Agora, tenho dúvidas, aliás, não me revejo numa lógica de gestão pela Comissão Europeia na habitação, porque há especificidades que são mais vincadas do que outras. No caso português, durante muito tempo não se construíram casas, ou tornou-se difícil construir-se casas. João, é papel da Europa ou não? Isso é uma responsabilidade nacional, acima de tudo. Eu creio que nós temos assistido nesta campanha eleitoral a alguns candidatos, de facto, com propostas nesta área e não é que elas não possam e não devam fazer-se. Acho que num caso ou noutro, e estou a pensar ali no caso da lista da Lídia, em que apareceu especificamente a proposta de inscrição do direito à habitação na Carta dos Direitos Fundamentais, eu acho que há alguma coisa também de procura de um certo alívio da má consciência de muitos que, tendo responsabilidades nacionais, como a Lídia disse muito bem, pouco fizeram para resolver o problema da habitação, ou por outra, fizeram muito para que ela atingisse a dimensão que atingiu em Portugal. Eu acho que temos que olhar para questões do arrendamento, é uma questão nacional, mas recordemos que o enquadramento legislativo que hoje temos resultou, em grande medida, da pressão que foi feita pela Comissão Europeia para que, no período da Troika, a legislação do arrendamento fosse alterada neste sentido. Ela desequilibrou profundamente a relação entre inquilino e senhoria. Esta é uma matéria na qual a DECO também tem, digamos, uma área de intervenção. Nós precisamos de reequilibrar esta relação e acabar com distorções que foram introduzidas com o regime do arrendamento urbano vigente. Depois temos um problema que é inevitável num país em que mais de 1 milhão de famílias foram empurradas para o endividamento para poder ter casa. Tem a ver com as questões de política monetária, tem muito a ver, sim, com decisões que a União Europeia toma. A transmissão de política monetária fez de uma forma espetacular e imediata no que toca aos empréstimos, ao endividamento. Depois andaram os bancos a arrastar os pés para subir os juros nos depósitos, como a DEC denunciou muito bem, mas em poucos países como Portugal, o impacto da política monetária sobre um salto tremendo nos encargos das famílias com a habitação, aquelas que pedem empréstimo, foi tão grande quanto aconteceu em Portugal, porque temos uma fortíssima prevalência de taxas de juros variáveis, ao contrário do que acontece noutros sítios. Regimes fiscais de exceção, nós não podemos continuar a ter, perante a dimensão que o problema atingiu, regimes fiscais de exceção que atraem capitais de todo o mundo ao setor do imobiliário e impulsionam a especulação imobiliária. Precisamos, pelo contrário, de medidas concretas de combate à especulação imobiliária, algumas no plano nacional. Alguma coisa se pode fazer também no plano europeu, política de solos. Ainda agora, e aí podemos aprender com boas práticas que existem noutros países, ainda agora em Portugal o que se está a fazer é facilitar a conversão de solos rústicos em solos urbanos. Para quê? Para se poder construir mais. Muito bem, mas por que não tomar medida? Muito bem, isto é, acho que é medida que suscita algumas reservas. João, ainda assim... não desenvolva mais. É só está... mecanismos que existem noutros países para captar as mais-valias decorrentes dessa reconversão de classificação de solos para o Estado, impedindo que isso gere, esse processo, que é um processo de decisão política, gere, digamos, fenómenos que alimentam a especulação imobiliária. Bruno. Agora vou tentar respeitar não só o tema dos direitos do consumidor, mas também os direitos do moderador e, portanto, sinta-se à vontade para me interromper se cobrarmos mais da justiça do tema. Da DECO. Não, se a pergunta sobre se concordo com o Plano Europeu para a Habitação, tanto concordo como fiz questão de proativamente contribuir para que ela fosse uma prioridade nesta campanha do Partido Socialista, por várias razões. Mas deixe-me recuar 30 segundos para dizer algo que eu acho que merece a reflexão. Primeiro, os partidos políticos que este ano acordaram para a vontade política de contribuir para a melhoria da habitação, seja em Portugal, seja na Europa, no último ano votaram contra os relatórios, nomeadamente o relatório para a habitação digna e acessível. Hoje, há alguns que se dizem a favor da inclusão do direito à habitação como um direito fundamental na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, mas depois não querem concretizar instrumentos europeus. Ora, os instrumentos europeus, digamos, já existem. O Next Generation EU, quando promove políticas de apoio à habitação, não promovendo diretamente, mas através de instrumentos, deixando à responsabilidade de cada Estado, o que está a fazer é permitir que os Estados que entendam que a habitação é uma prioridade, e devo dizer-vos que são quase todos na União Europeia, tenham instrumentos
para o fazer, nomeadamente através não só de políticas fiscais, mas políticas de construção. Depois, uma política europeia para a habitação não determina que seja a Comissão Europeia a determinar os objetivos de cada país. Aliás, a fiscalização já existe e é um pouco como a luta pelo ambiente. Ela deve ser à escala europeia, mas deve ter determinadas especificidades de cada território para contribuir para melhores soluções. Onde está a diferença perante aquilo que assistimos neste momento? Tem que ver com o entendimento da habitação pública como uma prioridade em cada um dos países. Eu dou o exemplo várias vezes, porque lá resido e admiro bastante o modelo, não só cooperativo, mas de habitação pública de Viena, em Áustria, e, portanto, modelos como este são só não utópicos, são possíveis, e a União Europeia deve ter aqui uma responsabilidade. Sem abusar do tempo, nos últimos 30 segundos. Nos direitos dos consumidores, eu acho que nós devemos acelerar também num plano europeu para a habitação. As questões da eficiência energética tocam um pouco na primeira questão, mas nós precisamos cada vez mais de ter não só habitação mais eficiente do ponto de vista energético, mas colocar o direito do consumidor no centro, garantindo o bem-estar, o seu conforto e garantir que a transição que nós dizemos muitas vezes justa tem que ser também uma transição verde e que responsabilize cada um de nós. Alexandre Abreu. Sim, a crise da habitação é uma crise que não é apenas nacional, como sabem, é uma crise internacional e europeia em particular, e resulta fundamentalmente de um conflito crescente entre a natureza da habitação como algo de essencial para a fruição de um direito fundamental e, por outro lado, a habitação como ativo financeiro por excelência, que é aquilo que tem vindo a tornar-se com cada vez mais intensidade. O problema com que nos deparamos, nomeadamente em Portugal, não é fundamentalmente um problema de escassez de oferta, o mesmo a nível da União Europeia. A pressão demográfica sobre o parque habitacional não é uma pressão particularmente crescente. A pressão que é particularmente crescente é, essa sim, a pressão financeira sobre o parque habitacional. E a esse nível, o que eu quero assinalar é que, embora seja uma crise comum a muitos Estados-membros, ou à generalidade dos Estados-membros, é uma crise que se faz sentir de forma muito diferenciada. Por exemplo, num país como Portugal. Não porque adotemos uma postura meramente nacional quando discutimos ou pensamos as questões europeias, mas porque pensamos nos Estados e nos povos que sentem os problemas com maior acuidade. Ora, Portugal tem pelo menos dois aspectos em que é particularmente frágil e vulnerável no que diz respeito à questão da habitação. Tem um parque habitacional público diminuto, apenas 2% do parque habitacional total é público, compara com uma média europeia de cerca de 7% ou 8%, e com outros países como a Holanda ou a Áustria, que têm entre 15% e 20%. Por outro lado, é também dos Estados europeus aqueles em que, tendo sido a política de habitação fundamentalmente direcionada para o crédito, para a aquisição de casa própria mediante crédito, é dos Estados europeus onde o recurso ao crédito a taxa variável é mais elevado, criando uma vulnerabilidade particularmente acrescida à política de subida de taxas de juros que o Banco Central Europeu adotou, a nosso ver, aliás, erradamente, para combater a crise inflacionista. O que é que isso significa? E com isto concluo. Isto significa que discutir as questões da habitação, obviamente, implica discutir questões de curto prazo a nível nacional, mas também implica confrontar-nos com questões estruturais a nível europeu. Como é que Portugal pode superar um atraso tão significativo, Portugal e outros Estados nas mesmas condições, pode superar um atraso significativo a nível da consolidação de um parque habitacional público mais significativo, quando enfrenta restrições tão grandes ao nível, por exemplo, da sua política orçamental, do seu espaço de manobra orçamental, por via até das regras de governação económica. Portanto, na sua opinião, há um impacto aqui também que as instituições europeias devem ter nesta matéria. Podem, devem e passa por, não apenas pelo, só uma frase, passa não apenas por um programa de maiores dimensões europeu para a habitação, mas por outras questões que lhes tocam de forma muito significativa, como sejam a política monetária e a governação económica. Eu quero voltar a introduzir aqui, depois de uma ronda mais política e de visão política, quero voltar a introduzir aqui na conversa a Paulina e também o João Nabais. Vamos mudar de tema e falar das instituições europeias, a representatividade e a participação dos cidadãos. A visibilidade da União Europeia é maior do que nunca, a credibilidade é também a mais alta e há, olhando novamente para dados estatísticos, mais de 70% de cidadãos europeus que já sabem o que é decidido pelas instituições europeias acaba por ter impacto nas suas vidas. Pauline, mas será que os consumidores se sentem devidamente representados, mesmo tendo este conhecimento? Well,
the EU elections are even more of a consumer election than the national ones because the consumer policy is so wide and it touches upon so many aspects of our daily lives. The line is blurry, actually, because when people are asked about what the EU does, they don't have so much of an idea. But then, when we tell them what the EU has done, like, for instance, like the end of the roaming charges or some other wins that they are not really aware of. Yes. The universal phone charger from last year. This one is very famous as well. But there are some others, like passenger rights. It is the only region in the world where we have such strong rights. Of course, they're not perfect. They can be improved. But when it comes to food safety as well, we live in the continent with the strictest rules, and also when it comes to product safety. So when they are told about those wins, they're super motivated about the EU. It's just that they don't know. And the problem is that usually member states will easily take the spotlight when there is something nice happening at the EU level, but of course when something is considered as less popular, they will very easily blame Brussels. We know that. So the line is very blurry between what they know and what is actually the case. So just to say a few words about our network, this time for the elections we decided to campaign a bit differently than we did in the past, and we thought that given how democracy is under threat at the moment, we thought, okay, let's be ambassadors for what the EU has done for consumers. And who is best placed to do that than our members, our member organizations who are really in touch with consumers on the ground. Because if you ask people outside of Brussels who is BEUC, well, nobody will know. It's really like we're really an organization working at the EU level. But our members, they're really present on the ground. They're recognized, they're independent, people know them. So that's why we have empowered them to really share the voice to really show what the EU has done for consumers. And then we have also called on policymakers to better promote what the EU has done. Because a bit like what Helena was saying earlier this morning, we need to look at the past to understand what can happen in the future. So if you still have a few days ahead of you, a few weeks ahead of you before the consumers or people go to the polling stations in June, if you show the wins that the EU has done, and there are plenty of them, there are a few that I already listed. If you show them what the EU has done, it's more efficient than to convince them of what the EU can still have as a potential. So I really encourage you in the weeks to come to really focus on those wins. And finally, I also wanted to mention the role that consumer organizations have as a watchdog. So it's not really our core business, but in Brussels, we really pay attention to make sure that transparency of lobbying practices, for instance, are respected. And to give you a very concrete example, a few months ago, we found out that there have been very obscure lobbying practices when it comes to the Nutri-Score. So the Nutri-Score is this nutrition label that has been adopted by a few countries, and including Portugal very recently. And we noticed that there were some things going on which were not really clear, and especially on the transparency register, it was not clear at all. So we complained to the transparency register. They gave us a very unsatisfactory answer, so then we went to the EU Ombudsman, who then received our complaint. Now, we will need to see the next steps, but just to tell you that so we also have this watchdog role, and also our voice is being heard by those who can keep an eye on the maladministration. João, e a sociedade civil? Qual tem sido aqui o papel das instituições, como é o caso do Comitê Económico e Social Europeu? Ou seja, de que forma é que os seus pareceres, as suas recomendações são acolhidas pelas instituições europeias? Muito bem. Eu penso que a generalidade das pessoas, ou pelo menos muita gente, não tem exatamente a noção do que é o Comitê Económico e Social, como funciona e para que serve. E, nomeadamente, não tem noção sobre se, efetivamente, os seus pareceres são efetivamente acolhidos pelas outras instituições comunitárias, nomeadamente o Parlamento e a Comissão. Como todos perceberam, a parte que antecedeu este segmento foi reservada apenas aos representantes dos partidos políticos. E foi um prazer ouvi-los falar sobre as migrações, acolhimentos, etc., porque é gente de muita qualidade. Mas quando os ouvimos, também sentimos que há vida para além dos partidos. E percebemos que a democracia não se pode esgotar nos partidos,
sem embargo, da democracia não poder viver sem os partidos. A verdade é que, como dizia o grande filósofo alemão Jürgen Habermas, a democracia é um sistema débil. E é débil porque é vulnerável. E é vulnerável porque está permanentemente à mercê das ameaças que do exterior e do interior lhe podem fazer para a comprometer ou até mesmo, no limite, para a destruir. E hoje sabemos que a defesa da democracia, a defesa dos nossos direitos, não pode passar apenas pela intervenção dos partidos políticos, sem embargo, do muito apreço e da necessidade que temos deles. Tem que passar pela afirmação da intervenção dos cidadãos. E aí, sim, estamos num outro domínio, e estamos no domínio decisivo para a defesa, vamos dizer assim, deste nosso sistema. Os cidadãos têm que ser ouvidos, têm que ser consultados e, sobretudo, desejavelmente, consultados e ouvidos, associados nas suas associações. Mas associações de consumidores, mas sindicatos, mas associações patronais, mas associações de inquilinos, mas associações de agricultores, mas associações de ecologistas. Todas estas entidades, vamos simplificar desta forma, são essenciais, por um lado, à produção de opinião e à produção, digamos assim, de um sentimento geral. Elas, as associações, comparticipam e devem comparticipar ativamente nesse movimento e têm que ser também, e são, essenciais para a adoção de políticas. Nós, no Comitê Económico e Social, o que é que fazemos? Fazemos um bocadinho a caixa de ressonância disto. No Comitê Económico e Social Europeu estão representadas todas estas associações, todas estas tendências, todos estes segmentos da população. E o Comitê Económico e Social comparticipa no processo legislativo da União Europeia. E comparticipa como? É chamado a dar pareceres sobre as iniciativas legislativas, nomeadamente quer da Comissão, quer do Parlamento Europeu. Para além dessa comparticipação, o Comitê tem uma prerrogativa muito interessante, que é a possibilidade de produzir pareceres de iniciativa. Isto é, ele próprio, Comitê, onde estão, como viram, representadas todas estas entidades, onde se dá voz a todos estes cidadãos organizados nas suas associações, também tem pareceres de iniciativa quando, no fundo, tem a consciência de que quer o Parlamento Europeu, quer a Comissão, não prestaram ou não estão a prestar a devida atenção a aspectos essenciais para a vida dos cidadãos. E aí o Comitê pode, ele próprio, desencadear um procedimento de adoção de um parecer da sua própria iniciativa que vai depois apresentar e discutir. Mas, João, e isso acontece com muita frequência? Acontece com muita frequência. Posso dizer... Mais que o desejável, pelo menos. Perdão, o quê? Mais que o desejável, esse tipo de reivindicações junto de instâncias europeias que não têm resposta e tem que ser o Comitê a intervir. Sim, que eu estava a perceber. Repare, aqui a questão é, muitas vezes, o Comitê aperceber-se de que há um vazio em alguns domínios. E ao perceber-se que há um vazio, avança para um parecer dessa natureza. E depois, sim, interage com as outras instituições comunitárias. E é verdade que, por ano, nós devemos produzir seguramente uns 10 ou 12 pareceres de iniciativa, para além dos 100 e tal pareceres, ou mais, que se produzem no papel de aconselhamento e consulta, onde somos intervenientes no processo legislativo desencadeado pelas outras instituições. Mas é importante compreender que este sentido de intervenção organizada da sociedade civil é, hoje, uma riqueza e um fator decisivo na adoção de grande parte da legislação que depois interfere connosco, nos nossos países, oriunda das instâncias comunitárias. Nós vamos entrar aqui nos últimos 10 minutos da nossa conversa e vamos olhar finalmente para as prioridades dos consumidores para o próximo mandato do Parlamento Europeu. As organizações têm pressionado os candidatos ao Parlamento Europeu para garantir que o Pacto Ecológico avance. Sei que está com o braço no ar, mas eu acho que não há intervenção do público, foi como foi dito pela DECO.
A mim foi-me dito que não, pelo menos não foi informado que havia intervenção do público. De qualquer das formas, se houver e se a DECO decidir, já teremos essa oportunidade. Só acabando de formular aqui esta questão sobre o Pacto Ecológico, que se quer que avance e alcance finalmente os objetivos políticos. Além disso, as novas legislações sobre mercados digitais e inteligência artificial não terão de ser transpostas e aplicadas. João, é por isso que eu começo esta última ronda consigo também. É possível termos acesso a um mercado justo, onde a escolha seja sustentável, seja também a escolha mais fácil e acessível e a digitalização funcione em prol do bem de todos? Eu diria que é possível. Mais do que possível é desejável. Até porque é óbvio que nós estamos hoje num domínio em que a transição para o digital se faz a uma velocidade estonteante. E há domínios em que a relação com a parte digital é absolutamente essencial. É possível isso, quando pergunta. Agora, tem que haver, evidentemente, a capacidade para dotar os cidadãos em geral do domínio desses instrumentos. E dou-vos 2 ou 3 exemplos. Nós, no Comitê Económico e Social Europeu, recentemente, digamos, nos últimos 2, 3 anos, adotámos alguns pareceres que têm a ver justamente com a transformação e o direcionamento para o digital. Quer no domínio da digitalização da justiça, quer no domínio da interoperabilidade dos serviços públicos. São tudo domínios em que a questão da digitalização está presente. E o problema que se coloca, efetivamente, João, é este. Se as pessoas se mantiverem num quadro de grande, vamos dizer assim, iliteracia no domínio desses instrumentos, ficam excluídos. E, portanto, a digitalização e o aparecimento da necessidade do recurso ao digital, que é absolutamente essencial para melhorar a nossa vida, pode, muito bem, excluir muitas pessoas da própria vida em sociedade, porque não sabem trabalhar com esses instrumentos. É um dos grandes desafios. É um dos grandes desafios. Portanto, o que eu digo é evidente que a questão do digital é absolutamente essencial. Eu próprio fui relator do parecer relativo à digitalização da justiça. É evidente que é um ganho extraordinário as pessoas poderem consultar registros à distância de forma transfronteiriça. É um ganho extraordinário poderem entrar competições em países outros no quadro comunitário. Agora, têm que ter a capacidade para o fazer. E o problema é, cada vez mais isto é sofisticado e, portanto, verificamos que há um setor grande e crescente, felizmente, da população que se vai relacionando cada vez mais e melhor com isto, mas depois há sempre e haverá um setor que ficará para trás. Esse setor tem que ser apoiado e mais, nós não podemos tomar decisões no sentido de que apenas funciona num certo ou certos domínios o digital. Tem que haver soluções analógicas para as pessoas que não conseguem trabalhar e estão excluídos da capacidade de mexer nesses instrumentos. Pauline, o que é que vamos ter de novo para os consumidores terem o apoio necessário para quando os seus direitos são lesados? Que novidades vamos ter a este nível nos próximos tempos? Yeah, so first of all, we have been calling on the policymakers to deliver on the European Green Deal because, that was a very important topic of our first round. So to keep delivering on that and also to start implementing new laws that are regulating our digital markets and also the AI new law. Going back to what we expect for the next European mandate is that, of course, consumers can live in fair markets, both offline, in the real world, and online, and where the sustainable and healthy choice is easy, accessible, and affordable, and where digitalization works for everyone. So that's a very nice project. Now we need to see how to roll it out in practice. So with our member organizations, we have identified 5 top priorities for these elections. And some of them are related really to the basic things. We have been talking about housing, so we really want consumers to be able to live in homes that are affordable to power, heat, and cool. Also to have access to sustainable and healthy food, and that it becomes the default choice. Because if you think about your last trip to the supermarket, was it the healthy and sustainable choice the easiest one?
most probably not. It was most probably the unhealthy one, which was cheaper. So we also want to end greenwashing. We've talked a lot about it today already, and this is key if we really want to make sure that consumers can make informed choices. And we also want, to make sure that they can live in a fair and protective digital world. And finally, one of our 5 priorities was not so much focused on the policy aspect, but it's about enforcement, because we have come up with, the EU has come up with so many good laws which look very strong on paper, but as long as they are not enforced properly on the ground, they will just remain a nice piece of paper somewhere in a treaty. But we want more than that. Of course, there is some potential. And finally, there is also the financial aspect. We've been talking about the cost of living crisis a lot here. So in the next mandate, financial services will really be in the spotlight, and we will be really paying close attention to some of the files. For instance, we really want to maintain consumers' access to cash, because you know that ATMs are disappearing in all cities. And we also want to end kickbacks, which are those commissions that your financial advisor will get if they sell you a specific product that is not necessarily matching your needs. So we know that a lot of consumers have been losing money on that front. And also another one is fraud. Like, did you know that on average, consumers can lose more than 2,200 euros with fraud? So that's really a big thing to cover. Of course, there are many others. I could go on. We want... Essas são os principais. Yeah, those are the main ones, yes. And the elections can get us there. Muito bem, muito bem. Antes de irmos à última ronda pelo resto do painel, foi-me informado pela DEC que de facto pode fazer uma intervenção de 1 minuto, não mais do que isso. Está aqui o microfone. Obrigado. Eu fiz um exercício de direito do consumidor, de verificar como... Queria que se apresentasse, já agora é toda a gente Sim, eu sou o Duarte Costa, sou embaixador do Pacto pelo Clima e também sou o cabeça de lista a estas eleições europeias pelo partido Volt. E eu fiz um exercício de direitos de consumidor, políticas de direito do consumidor, e fui verificar o rótulo da embalagem dos vários partidos e não encontrei nenhuma política concreta nos partidos sobre como é que vamos promover a nível europeu a defesa do consumidor. E, de facto, depois aqui neste debate também não ouvi muito falar sobre isso. Falámos de clima, de habitação, de migração. Na minha perspectiva, parece-me que defender os direitos do consumidor significa, ao mesmo tempo, garantir que temos uma Europa onde as pessoas estão empoderadas para, por exemplo, na transição climática, conseguirmos ter comunidades energéticas onde os cidadãos podem ser produtores de energia, no sistema alimentar onde as pessoas podem fazer escolhas mais sustentáveis e, dessa forma, canalizar a economia para aquela economia que nós queremos, não precisando tanto de regras, mas com informação que os cidadãos transformem a Europa naquele sonho que queremos ser. Portanto, era esse o comentário. Isso é em jeito de pergunta para os 4 partidos aqui representados. E, no fundo, perguntar à doutora Pauline, que representa, a nível europeu, este segmento dos consumidores, qual é o papel que a informação ao consumidor pode ter para garantir que, por exemplo, podemos desburocratizar, porque se tivermos consumidores informados, não precisamos de proibir certas práticas, porque os consumidores não vão consumir produtos com certo tipo de pesticidas ou com certo tipo de práticas insustentáveis. Portanto, é uma pergunta para a Pauline que ela vai responder já a seguir. Muito obrigado. Pauline, in 30 seconds, can you answer this question? Yeah. So about energy efficiency, there have been recent rules like the Energy Performance of Buildings Directive, which will enable consumers to have access to more renewables, for instance, and it will also give them financial support to make their houses energy efficient. So that's already on the right track. Again, we need to enforce it. And then to roll it out first and then to enforce it. And then about the labels, well, yes, of course, consumers need trustworthy and reliable information, but it's not only that. Information is not the magic bullet. It is important that it's reliable, but we also need to make sure that the products are sustainable by default and by design. And it is already the case with the new eco-design rules. So it has been foreseen, and we're now looking to expand it to more specific areas. Thank you, Pauline. Ao longo desta manhã, tivemos a oportunidade, até no painel que antecedeu este, de ficarmos aqui cientes de uma série de reivindicações, que as casas sejam acessíveis para os consumidores, que os alimentos sejam saudáveis, sustentáveis e acessíveis,
que se acabe com o greenwashing, que o ambiente digital se torne justo e protetor e que os direitos dos consumidores, designadamente o direito à reparação, se torne verdadeiramente eficaz. A pergunta que eu faço aos quatro, e agora vamos inverter, e para ser mais justo começar pelo Alexandre, é: isto vai mudar nos próximos 5 anos? Sim, eu aproveitaria os últimos segundos, e mais uma vez para não abusar do meu tempo, para dizer que, apesar dos passos positivos que têm sido dados, e nomeadamente neste último mandato de saúde, em particular a diretiva relacionada com as ações coletivas, mas queria chamar a atenção para o facto de vivermos em tempos que são particularmente desafiantes, não tendo de modo nenhum nós uma visão ludita da tecnologia. A verdade é que as novas tecnologias digitais têm riscos muito grandes ao nível da desarticulação das relações laborais, ao nível da privacidade e dos dados pessoais, mas também ao nível da concorrência e ao nível das relações de consumo. E a esse nível queria chamar a atenção para 2 factos. É que nós vivemos num mundo em que, nas últimas décadas, gradualmente, as taxas de markup, no fundo, as margens sobre os custos das grandes empresas têm vindo a aumentar de forma muito significativa e, simultaneamente, na medida em que recorremos cada vez mais a plataformas digitais para mediar o nosso acesso ao consumo, a nossa capacidade, enquanto consumidores, de efetivamente termos acesso a um verdadeiro mercado concorrencial está cada vez mais posto em causa. Ao mesmo tempo que, a nível das autoridades públicas, há um receio e uma falta de força política que não havia no passado. O desmantelamento da Standard Oil no início do século XX, a Standard Oil do Rockefeller, em 31 pequenas empresas mais pequenas, por incumprimento do seu poder monopolista, seria algo de absolutamente inimaginável hoje em dia fazer com a Google, por exemplo. Então estamos a enfrentar e vamos continuar a enfrentar desafios de enorme dimensão que exigirão uma atuação vigorosa e empenhada do regulador público, do legislador, mas simultaneamente também da sociedade civil em todas as suas escalas, tanto nacional como europeia, e seguramente a esse nível contamos convosco. Obrigado. Bruno. Ora, muito concretamente, eu acho que a abordagem deve ser responsável, verde e digital. Se verde e digital já falamos muito, acho que na parte da responsabilidade nós temos primeiro de focar e de notar aquilo que já foi feito em direitos dos consumidores, nomeadamente no direito à reparação dos equipamentos. Quando falamos da livre circulação de bens, nós não poderemos tê-la sem um direito efetivo a que, por exemplo, no capítulo das garantias, exista já harmonizado a nível europeu a garantia para estes bens, e dar o exemplo de Portugal, porque é um exemplo de salutar. Nós não só estendemos o direito à garantia de 2 para 3 anos, mas nós aplicamos o máximo possível na inversão do ónus da prova e, portanto, aqui também houve um trabalho muito meritório feito pelo anterior governo, e deixar um caminho para os próximos 5 anos do ponto de vista da responsabilidade, que tem que ver com 2 palavras, ou 2 critérios para mim, 2 conceitos fundamentais. O primeiro, da harmonização máxima, caminharmos sempre que possível na harmonização máxima das diretivas europeias para que haja uma maior homogeneidade na legislação nos diferentes países. E depois, do ponto de vista do enforcement, nós precisamos de garantir que a legislação vigente, que a legislação que já foi criada seja garantida, para que questões como as que aqui foram colocadas sobre a informação dos consumidores, mas também o próprio direito a ser exercido, seja no final do dia, uma responsabilidade não só das instituições, mas um direito que é facilmente acessível pelos consumidores, porque sempre que isso acontecer, também a revolução digital e essa revolução verde que nós queremos para uma Europa mais responsável, dar-se-á com as pessoas ao centro. E no final do dia é também esse capítulo de liberdade com que eu comecei a minha intervenção, que não só a DECO, mas as instituições europeias ligadas ao direito do consumidor devem procurar, e nós, enquanto responsáveis políticos, devemos procurar garantir. João, temos aqui 2 problemas principais identificados pelos consumidores. 2 problemas, não diria preocupações: habitação e alimentação. Para além da questão do greenwashing, para além da questão do digital, para além do direito à reparação, acredita que daqui a 5 anos vamos estar num patamar diferente no que a estes assuntos diz respeito? Eu desejava muito que sim. O João Nabais há pouco chamou aqui a atenção para uma coisa fundamental, que tem a ver com a dimensão participativa da democracia. A democracia não se esgota na sua dimensão representativa. Há uma dimensão participativa na qual organizações e estruturas como a DECO e muitas outras têm um papel fundamental. Eu já agora lançaria também um desafio. É que não considerem esse papel fundamental à democracia como estando restrito a uma certa institucionalidade que, de forma muito limitada, prevê os passos para essa participação. O que é que eu quero dizer? Nós falámos há pouco na institucionalidade da União Europeia. Ela padece, quanto a mim, de 2 grandes problemas. Um tem a ver com relações de poder muito desequilibradas entre os Estados. Isso
não é tanto o tema que aqui nos traz. Mas o outro é uma proximidade muito grande face ao poder económico, em detrimento de proximidade de outros setores. Há pouco o João Nabais dava aqui exemplos de N estruturas, associações da mais diversa índole, que intervêm, digamos, junto da institucionalidade europeia. Elas não têm todas a mesma voz, elas não têm todas a mesma capacidade de organização. Se nós olharmos para a produção legislativa da Comissão Europeia e olharmos para os cadernos de encargos do BEUC, ou olharmos para os cadernos de encargos de uma associação sindical, dos sindicatos europeus, ou olharmos para os cadernos de encargos de uma confederação patronal, ou para os cadernos de encargos da indústria automóvel ou de outros setores de indústria, nós vemos que esses diferentes cadernos de encargos são vertidos de formas também diferentes no que é a produção legislativa da União Europeia. E isto requer que aqueles que são menos representados, aqueles que se revêem menos nessa produção legislativa, têm de encontrar as formas. Também fora dessa institucionalidade europeia, o Comitê Económico e Social tem que ser aproveitado ao limite e outros passos também, mas iniciativas como esta que hoje aqui está a ser feita, o debate, fomentar o debate público nas sociedades, em cada país, sobre estas questões, é fundamental para assegurar de forma plena essa dimensão participativa da democracia. Quanto à habitação e à agricultura e aos alimentos, eu espero que daqui a 5 anos nós estejamos numa situação onde, por exemplo, no plano europeu, haja uma dimensão europeia de apoio às políticas públicas de habitação muito mais fortalecida. O Bruno há pouco falava aqui no PRR. O PRR tem um problema. Uma das últimas coisas que fiz enquanto deputado ao Parlamento Europeu foi um parecer legislativo sobre a regulamentação do Fundo de Coesão e do Fundo de Desenvolvimento Regional. E uma das coisas que procurei fazer foi introduzir nesses fundos a possibilidade de financiamento à habitação, que hoje não existe. Porquê? Porque se considerou que o PRR ia assegurar essa resposta. Ora, o PRR tem uma duração limitada. Nós temos sempre este problema de ver-se a curto prazo. Na altura, o governo português também não fez grande força para alargar esta regulamentação dos fundos estruturais. Eles vão continuar para lá do PRR. Quando o PRR acabar, como é que é em relação a políticas públicas de financiamento da habitação? É preciso encontrar soluções nesse Temos campo que encontrar também na regulamentação prazo. dos fundos e no caso dos alimentos é fundamental, é imperioso. O Alexandre há pouco referiu-se a isso. Nós temos de uma vez por todas de olhar para a política agrícola comum e introduzir-lhe a modificação profunda de que ela carece, que ao contrário do que alguns querem, não é deixar de a financiar, porque alguns acham que agora que a política é comum, os custos da política devem ser nacionais. Isso seria desastroso para países como Portugal. Ela tem que continuar a ter um financiamento forte. Agora, deve ser profundamente modificada nas suas regras, de forma a assegurar, entre outras coisas, também alimentos mais saudáveis. Vamos ouvir a Lídia para terminar. Parece-me que nos próximos 5 anos há aqui uma dimensão que eu falava há pouco da implementação e de nós passarmos de facto da economia linear à economia circular. E isso terá que acontecer com incentivos. Eu dou um exemplo. Nós queremos aumentar o ciclo de vida dos nossos produtos. Por exemplo, um sapato. Os sapatos duram muito tempo. Mas porquê que talvez o imposto sobre o conserto de um sapato não pode ser reduzido ou pode ser revisto para poder alavancar esse potencial de circularidade nas nossas economias? Portanto, eu acho que é um dos temas que marcará a agenda, é um dos temas, eu também tenho trabalhado no domínio fiscal muitas vezes e creio que é um dos olhares que nós podemos colocar no futuro, é nós encontrarmos os incentivos necessários, que não passam necessariamente, exclusivamente, por incentivos fiscais, mas tenho refletido sobre isto e creio que nós, enquanto sociedade, e para isso é preciso haver apoio público, mas também a exigência dos cidadãos para irmos ao encontro destas boas práticas que podem estimular uma economia mais verde, enfim, uma vida em sociedade mais saudável, e para isso a DECO e todas as associações de consumidores são tão importantes no trabalho que vamos fazendo enquanto eurodeputados, porque vamos ouvindo e vamos afinando e melhorando a qualidade da legislação que é produzida. E prometem estar atentos durante os próximos 5 anos às solicitações que partirem da parte dos consumidores. Muito obrigado aos 6. Foi um gosto estar aqui convosco esta manhã. Continuação de bom trabalho. Esperamos que assim seja, que se reúnam condições para os consumidores europeus terem mais garantias dos seus direitos nos próximos 5 anos, porque se há uma coisa que percebemos ao longo desta manhã é que elas são necessárias. Sei que agora vamos ter aqui um momento em que vai ser entregue um caderno de reivindicações
questões, pelo menos aos representantes dos partidos que aqui estão, não é? Portanto, os representantes da DECO e do BREU que vêm aqui fazer essa mesma entrega. Pedimos aos presidentes da DECO, Luís Silveira Rodrigues, e da BEUC, Arnold Koopmans, que subam ao palco para entregar os respectivos manifestos aos deputados. É impunemente que se promete. Thank you very much. Thank you. Thank you. Muito bem. Obrigada. Obrigado. Pronto, e assim se conclui esta jornada de trabalho da manhã. Foi um gosto, muito obrigado a todos. Boa tarde. E assim terminam os trabalhos da manhã da nossa conferência. Regressamos depois da pausa para o almoço, pelas 14h30, com as seguintes sessões paralelas. Nesta mesma sala, Almada Negreiros, a sessão Pela Estrada Fora até a Neutralidade Carbónica. Na sala Sofia de Melo Breiner, a sessão O Admirável Mundo Novo Digital. E na sala Fernando Pessoa, a sessão Crime e Castigo, os dilemas da fiscalização e da justiça coletiva. Informamos que o almoço é livre. Vemo-nos daqui a pouco. Até já.